Bom dia! A aula de hoje é sobre a lei dos cossenos. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou resolver um exercício que envolve a lei dos cossenos e para aqueles interessados em aumentar o seu conhecimento, você vai ter no final do vídeo a demonstração de como encontrar as fórmulas da lei dos cossenos. Ok? Vamos lá? Vejamos o nosso exemplo. Aqui nós temos que determinar o valor de x e nós temos um triângulo onde está envolvido aqui 3 lados e um ângulo. Então, esse é um exemplo típico da lei dos cossenos. Porque se fosse a lei do seno, seriam 2 lados e 2 ângulos, ok? Então, a questão é, por onde começar esse exercício? A gente começa sempre com o valor que está do lado oposto ao ângulo, que nesse caso aqui, o valor é 10 raiz de 3. Então, nós vamos começar com 10 raiz de 3 elevado ao quadrado, como se esse 10 raiz de 3 aqui fosse a hipotenusa, e aí os dois catetos são x ao quadrado mais 10 ao quadrado. Obviamente, isso aqui não é um triângulo retângulo, então nós temos que subtrair uma certa quantidade, que seria 2 vezes o produto de x e o valor 10, e o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Quem está oposto a esse lado seria o ângulo de 60 graus. Então, aqui nós temos 60 graus. Então, vamos repetir. Nós temos a opção de começar por x, 10 ou 10 raiz de 3. Mas nós temos que começar, por exemplo, com 10 raiz de 3, porque nós conhecemos o ângulo oposto, que no caso é 60 graus, ok? É por esse motivo. Então, a gente visualiza assim, se isso aqui fosse a hipotenusa, os outros dois seriam catetos. Se, mas não é. Então, nós colocamos a hipotenusa ao quadrado, a soma dos dois quadrados dos catetos. Porém, como não é, nós vamos diminuir aqui 2 vezes o produto desse valor x por esse valor 10 e o cosseno de quem? Do ângulo oposto a esse lado. Perfeito? Então, aqui nós temos 10 ao quadrado, vai dar 100. E raiz de 3 elevado ao quadrado, nós vamos ter que simplificar aqui, vai ficar só o número 3. Aqui nós teremos x ao quadrado, que vai repetir, né? 10 ao quadrado é 100, menos 2 vezes 10 é 20, então vai ficar 20 vezes x. E aqui o cosseno desse valor, que é meio. Aqui nós vamos ter x ao quadrado mais 100, né? E aqui vai ser 20 vezes 1, vai dar 20, dividido por 2 dá 10. Então, nós vamos ter 10x. Observe que aqui dá para montar uma equação do segundo grau. Perfeito? Obviamente, se eu tirar esse 300 aqui do primeiro membro, aqui vai ficar 0, e aqui vai dar menos 300. Ok? Então, veja, a equação do segundo grau está montada. X ao quadrado menos 10x, menos, e aqui diminui, vai dar 200, igual a 0. A equação do segundo grau é simples, aqui eu tenho o valor de A, que é 1, aqui nós temos o valor de B, que é menos 10, e o C, que é o termo independente, vale menos 200. De tal forma que nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, essa é uma parte da fórmula, fórmula de delta. O valor de B é 10, menos 10 ao quadrado, né, vai dar 100, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é menos 200. Obviamente, aqui nós teremos 100, todo esse resultado aqui tem que me dar um único valor. Então, qual será esse valor? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 dá 8, então aqui vai dar 800. Obviamente, o meu delta vai dar 900. Menos B significa o oposto de B. Como B vale menos 10, o oposto é mais 10. Então, a gente pode colocar aqui direto o valor 10. É mais ou menos, então nós temos mais ou menos raiz quadrada de 900 dividido por 2 vezes A, só que o A é igual a 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Podemos colocar já x' como sendo 10 mais raiz quadrada desse valor aqui vai dar 30, dividido por 2. E x duas linhas vai ser 10 menos 30 dividido por 2. Observe que 10 mais 30 é 40. 40 dividido por 2 vai dar quantos?
20. E aqui nós temos menos 20, porque quem deve 30 e paga 10, né? Subtrai e pega o sinal do maior, vai dar menos 20, só que dividido por 2 vai dar menos 10. Observe que o nosso resultado aqui é x igual a 20. Por quê? Porque x é o valor de um desses lados aqui. E o valor de um lado não pode ter resultado negativo. Tudo bem? E assim finalizamos o nosso problema. Para quem deseja aprofundar nos estudos, vamos fazer a demonstração das fórmulas, ok? Então aqui nós temos um triângulo qualquer de vértices A, B e C. Aqui no vértice A nós podemos marcar um ângulo A. Do lado oposto a esse ângulo nós podemos marcar o valor desse segmento aqui como sendo um A minúsculo. Aqui nós temos o ângulo B no vértice B. Do lado oposto nós vamos marcar um B minúsculo. Aqui nós temos um ângulo C e do lado oposto aqui nós vamos marcar o valor do segmento C. Nesse caso aqui eu vou denominar C como sendo a distância de A até B. A estratégia aqui é encontrar as três fórmulas da lei dos cossenos. Então nós vamos dividir este triângulo em duas partes. Eu posso designar o valor desse segmento, que vai de A até esse ponto aqui, eu poderia chamar, por exemplo, de um D. Então, se nós chamarmos isso aqui de D e esse segmento maior vale C, então a distância desse ponto até o ponto B, nós podemos dizer que é C menos D. Então, nosso objetivo é encontrar as três fórmulas da lei dos cossenos. Vamos dividir aqui em dois triângulos. Eu vou desenhar aqui o primeiro triângulo. Aqui nós temos a altura H, o ângulo aqui é de 90 graus. Embaixo aqui nós temos o segmento D, o vértice A, então nós vamos ter o ângulo A. E aqui nós temos o valor B. Desse lado nós vamos ter um outro triângulo, também retângulo. E observe que aqui é C menos D. O valor desse ângulo aqui é o ângulo B. E a altura aqui coincide com a mesma altura do outro triângulo, nós vamos chamar de H. Tá? E aqui, obviamente, é o valor de A. Bom, vamos nos preocupar inicialmente com esse triângulo. Eu vou tentar escrever esse D em função do cosseno de A. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o cosseno do ângulo A, nós sabemos que é cateto adjacente. Nesse triângulo aqui, o cateto adjacente vale D, dividido pela hipotenusa, que é B. Então, esse aqui é o nosso cateto adjacente e esse B é a nossa hipotenusa. De tal forma que eu posso calcular o valor de D. D vai ser igual a B vezes cosseno do ângulo A. E assim, nós podemos redesenhar esses dois triângulos de forma que apareça a seguinte situação. Aqui continua sendo a altura H, aqui é B, o ângulo aqui é A, só que esse valor aqui que nós designamos por D, nós podemos recolocar o seu resultado, que é B cosseno de A. Então esse aqui vale B cosseno de A. E o outro triângulo, né, também pode ser escrito, vamos redesenhar ele aqui. Aqui nós temos o valor de A, nós temos o valor de H, aqui é o ângulo B, porém, aqui nós temos C menos D. Então, C é C mesmo e o D eu calculei, o D vale B cosseno de A. Então, aqui nós temos B vezes cosseno do ângulo A. O próximo passo seria trabalhar com esses dois triângulos utilizando o teorema de Pitágoras. Então, desse primeiro triângulo, a hipotenusa aqui é B. Então, nós vamos escrever que B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B cosseno de A ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui nós temos uma equação. Desse outro lado, nós temos que a hipotenusa é A, então nós vamos escrever A ao quadrado
é a soma dos quadrados dos catetos, e aqui nós temos h ao quadrado, e o outro cateto vai ser quem? C menos B cosseno de A elevado ao quadrado. Veja que nós podemos, tanto na primeira equação quanto na segunda, nós temos o h em comum. Então, o que nós podemos fazer, por exemplo, é isolar o h, tá? Então, aqui nós vamos ter b ao quadrado menos b ao quadrado, porque passa para o primeiro membro, cosseno de A, e aqui vem um quadrado também, isso aqui é igual a h ao quadrado. Então, nós temos essa primeira parte aqui, que nós isolamos o valor h ao quadrado. Seguindo o mesmo raciocínio, tá? Nós vamos ter aqui a ao quadrado, vamos passar isso aqui para o primeiro membro, vai ficar menos, e aí nós vamos ter c menos b cosseno de A, tá? Tudo isso elevado ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado. Já que nós temos h ao quadrado como tendo esse valor, e aqui nós temos h ao quadrado tendo esse valor, nós podemos igualar as duas equações. Então, nós vamos ter b ao quadrado menos b ao quadrado cosseno ao quadrado de A igual, né? E aqui nós vamos pegar esse resultado que vai ser a ao quadrado menos, vamos desenvolver aqui essa parte que é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é C, vezes o segundo, que é B cosseno de A, tá? Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, no primeiro membro, nós temos B ao quadrado menos B ao quadrado cosseno ao quadrado de A. E aqui nós desenvolvemos aquele quadrado perfeito. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Obviamente, agora nós temos que fazer a propriedade distributiva aqui. E aí teremos que repetir b ao quadrado menos b ao quadrado cosseno ao quadrado de A. Aqui nós teremos a ao quadrado, menos vezes mais dá menos, então menos c ao quadrado, menos vezes menos dá mais. Então vai ficar 2cb cosseno de A. E aqui por último, fazendo o jogo sinal, menos vezes mais, nós teremos menos b ao quadrado cosseno ao quadrado de A. Tá? Observe também esses dois termos, esse e esse último. Eles são idênticos, né? Então, como um está no primeiro membro e o outro no segundo, nós podemos simplificar. O próximo passo, por exemplo, seria isolar o a ao quadrado. Então, se passar o c ao quadrado e esse outro termo para o primeiro membro, nós vamos ter b ao quadrado já está aqui, vamos conservar. C ao quadrado vai vir com sinal positivo, mais 2cb cosseno de A vai ficar menos 2cb cosseno de A, tá? E no segundo membro nós vamos ficar com simplesmente A ao quadrado, certo? Que nada mais é do que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C, ou C vezes B, né? Cosseno de quem? Do ângulo oposto a esse lado. No caso aqui, cosseno de A. As outras duas fórmulas a gente tira de forma similar, tá? Por analogia, a gente determina as outras duas fórmulas. Vamos ver? Aquela que começar com A ao quadrado é como se ela fosse a hipotenusa. Então, vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado, mas tem esse termo aqui que nós vamos ter que tirar. Se começarmos, por exemplo, com B ao quadrado, é como se ele fosse a hipotenusa, tá? Isso aqui é só uma estratégia para você encontrar o valor das fórmulas. Se isso aqui fosse hipotenusa, então os catetos seriam A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o produto de A vezes C, cosseno do ângulo oposto ao lado B, que seria cosseno de B. Ok? Então, essa é a nossa segunda fórmula da lei dos cossenos. Se nós começarmos com C, então vai ficar C ao quadrado. Se C fosse o valor da hipotenusa, os outros dois lados seriam A e B. Então, nós teríamos A ao quadrado
mais b ao quadrado. E aí nós teríamos essa diferença a ser retirada, que é 2 vezes, que seriam a e b, cosseno do ângulo oposto a c. Veja que demonstramos a primeira fórmula da lei dos cossenos e as outras duas obtemos por analogia. Bons estudos!